a depressão me libertou. Parece contraditório isso, não é verdade? Mas é exatamente isso que aconteceu comigo. Esse vídeo é um chamado à esperança. Esse vídeo é um chamado para você dar um novo significado para esse momento de dor que você possa estar passando ou conhece alguém que está passando. Eu estive lá, eu estive no fundo do poço, eu estive com uma depressão profunda, fui diagnosticado com depressão, com fobia social, em um momento da minha vida que parecia que isso não poderia acontecer. Quando isso aconteceu, eu estava morando numa cidade do Rio de Janeiro, pastoreando uma igreja, como líder pastoral de uma igreja. Também trabalhava como servidor público na prefeitura dessa cidade. E em determinado momento eu me perdi, nos meus pensamentos, na minha vida, e me vi confuso, me vi sem sentido na vida e passei a não ter mais prazer em estar com as pessoas, em ir até a igreja. Para e pensa, um líder pastoral que não sentia mais alegria de ir para a igreja. Um dia eu cheguei em casa, eu e minha esposa tínhamos acabado de ter mais um filho, um bebê. Minha esposa chorando muito no quarto, eu perguntei para ela: o que está acontecendo, meu amor? Ela disse: eu não aguento mais ver você desse jeito. E eu perguntei: desse jeito como? E ela falou: você precisa de ajuda. Eu falei: preciso de ajuda. Eu não vou procurar um psiquiatra, eu não tô louco, eu tô passando por uma fase difícil, mas logo vai passar. Ele: não, você já faz tempo que você está nessa situação e a gente está sofrendo, todos estão sofrendo. A gente que está passando por aquela dor, a gente acha que é normal, né? A gente vai se afundando cada vez mais e acha que é normal. Ela me convenceu a procurar um médico, um neuro, onde eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E esse neuro, ele tinha um irmão que também pastoreava uma igreja na cidade do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E ele disse: Felipe, eu sei exatamente o que você está passando, porque meu irmão também passou por isso. Para você deve ser muito difícil, né? Você sempre esteve do lado de cada mesa, agora você está do lado de quem está precisando de ajuda. Mas você está precisando de ajuda. Enfim, me ajudou, passou alguns remédios, eu não comprei os remédios, os medicamentos no primeiro momento. Aquele orgulho, aquela luta em aceitar a minha situação, até porque eu sempre fui muito crítico das pessoas que diziam que tinha depressão. Eu achava que eram pessoas que não tinham fé, achava que eram pessoas fracas emocionalmente. Eu sempre fui um crítico, das pessoas que estavam por passavam por essa situação. E de repente eu estou lá. Com muito custo, minha esposa, mais uma vez, uma mulher sábia, me convenceu a comprar os medicamentos. Eu fui me estabilizando, E foram quase 3 anos vivendo essa situação. Passado alguns meses tomando esse medicamento, eu mergulhei na palavra de Deus, eu comecei a fazer uma introspecção, olhar para mim. Eu sempre questionei muito, eu sempre cobrei muito, e eu comecei a pensar mais sobre a minha vida, sobre a minha conduta, sobre a minha família. Eu falei: eu preciso mudar algumas coisas. E sozinho eu não conseguia. Eu já tinha tentado outras vezes, em outras situações, e eu realmente busquei ajuda em Deus, na palavra de Deus. E uma das primeiras decisões que eu tomei, nessa época eu pesava um pouco mais de 100 quilos, eu estava assim, bem acima do peso, e a primeira decisão que eu tomei foi melhorar a minha alimentação. Eu comecei a desenvolver um sistema, um projeto de vida, porque eu não queria ser dependente dos remédios por muito tempo. Eu melhorei a minha qualidade de vida física,
me alimentando melhor, comecei a praticar exercício físico. Em um curto espaço de tempo, eu saí desses 100 quilos e fui para 85 quilos. Eu comecei a ter tempo melhor de qualidade com Deus, porque às vezes a gente está dentro de uma igreja, a gente está dentro de alguns ambientes e entra tudo no automático, não tem mais qualidade, é algo que não faz mais sentido. Você está ali simplesmente fazendo aquele ativismo e não tem mais vida com Deus. Eu fui muito intencional, eu me afastei de alguns lugares, eu me afastei de algumas pessoas, alguns ambientes que estavam me deixando doente, eu fui me afastando. Eu não conversava mais com algumas pessoas, eu comecei a ser seletivo na minha vida. Então, se você está passando por essa situação, seja seletivo. Tem lugares que não é mais para você, tem mesas que não é mais para você. Para você conseguir sair dessa situação é olhar para o alto, né? Existe uma expressão que fala sobre isso. Quando você chega no fundo do poço, de certa forma é bom porque a gente só pode olhar para cima. Então, é de lá que vem o nosso socorro, né? Do céu, é de Jesus, é da palavra de Deus. E se afaste de pessoas tóxicas, comece a buscar ajuda, buscar pessoas novas. Por quê? Pessoas novas, elas definem você pelo que você está se tornando, não pelo que você foi. As pessoas que já conhecem você, fulano, é sempre assim, vai cair de novo, vai acontecer de novo. Não, agora as pessoas novas, peça para Deus colocar pessoas novas na sua mesa, levar você para outros níveis. E ali eu fui entendendo, nesse processo que eu fui desenhando, essa linha do tempo que foi criada, eu fui desenhando alguns processos, algumas decisões que eu precisava tomar a curto, médio e longo prazo, para que eu chegasse na melhor estação da minha vida, que é hoje. Hoje eu vivo a melhor estação da minha vida. Vivendo por isso, minha filhinha está aqui, né? Você deve estar ouvindo aí alguns barulhinhos, Alice. E precisa tomar decisões, precisa enxergar a curto, médio e longo prazo aonde Deus está querendo levar você. Vivi esse processo nessa cidade de Resende, orando a Deus. Eu pedia para Deus que eu não queria sabotar os planos deles para a minha vida e nem para a igreja que naquele momento eu estava liderando de forma pastoral. Eu estava perdido, mas eu não queria sabotar os planos de Deus, não queria tomar nenhuma decisões. Orando, pedindo para que Deus movesse os céus, movesse as situações, e eu consegui, né? Voltei para minha cidade de origem, minha cidade de envio, e estava no fundo do poço, estava mal, mas não desisti. Cheguei nessa cidade, né? Busquei um outro psiquiatra, passei por alguns psicólogos, que no meu caso, não tenho nada contra os psicólogos, nada contra, mas para mim não conseguiram me ajudar, não conseguiram nesse momento, né? Quem me ajudou foi uma terapeuta, né? Eu valorizo demais esse profissional que tem experiência, né? Minha história com a depressão, ela não começou do dia para a noite. A gente, né, nos próximos vídeos vou estar falando um pouco mais sobre isso. E eu me perguntava como posso estar cercado de pessoas e estar vivendo essa situação, as coisas não aconteciam, muita dor, muita tristeza, né? Muita angústia. E eu me pegava naquele vale, né? E sempre olhando para a Bíblia, né? E olha só, em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Primeira coisa é reconhecer. Eu reconheci, comecei a mudar, comecei, né, a tomar algumas decisões na minha vida, e tudo isso foi me ajudando a sair dessa situação. Foi no fundo do poço que eu percebi que Deus nos livra do vale. Eu percebi o amor de Deus nesse momento, eu percebi o cuidado de Deus, né? As pessoas, né, algumas ali sendo usadas, não abri isso para quase ninguém. Hoje eu entendi que eu passei também por essa situação para ajudar as pessoas. Como eu era cético em relação a isso, hoje uma pessoa passando por um processo de depressão, um líder, um pastor, um empresário, eu consigo, de verdade,
ajudar, conversar, orientar, porque eu passei por lá. E houve uma libertação interna, né? São vários fatores que trazem essa condição para o ser humano, mas eu sempre tive problemas de paternidade, eu era codependente emocional de outros homens, de outras pessoas, eu era codependente emocional de instituições, e aquele peso, né, sobre a minha vida, e nesse processo eu consegui identificar alguns gatilhos, algumas situações que me jogavam para baixo. E aí eu comecei a tomar decisões, comecei a orar. Eu preciso sair de alguns ambientes, mas isso precisa ser de forma tranquila, de forma organizada, de uma forma, né, orgânica. E a libertação, ela não veio de fora, a libertação veio aqui de dentro, né? Deus me colocou naquele deserto, me levou para, né, me permitiu chegar ali para que eu começasse a olhar para dentro e analisar as situações, analisar a minha vida, né, analisar como que eu estava conduzindo as coisas. Não foi um milagre imediato, né? Eu parar de tomar os remédios foi um milagre, né? Mas isso vai ficar para um outro momento. Mas foi um processo onde eu decidi, juntamente com Jesus, juntamente com Deus, né, tracei esse plano, orando diariamente, lendo a palavra de Deus diariamente, o tempo todo, né? Hoje existe aí, né, a expressão, né, modo caverna. Eu fui para esse modo caverna, fiquei mais isolado, mais recluso, porque eu precisava me ajudar, né? Eu precisava desse tempo de solidão, não é solidão, é de solitude, né? E eu também entendi que existe um propósito no sofrimento. Eu acredito que toda dor, ela é terapêutica. Então, se você está passando por um momento de dor agora, entenda, essa dor, ela pode levar você para a melhor fase da sua vida. Hoje, eu posso dizer que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, depois de muitos anos. Hoje eu tenho liberdade geográfica, eu tenho liberdade financeira, né? Eu consigo pegar e levar minha filhinha na escola todos os dias. Me libertei de muitas coisas, sabe? De muitas prisões, né, que o mundo coloca, né? O mundo coloca muita coisa, que você precisa disso, que você precisa daquilo, que você precisa ter isso, que você precisa estar inserido nisso, você precisa estar nesse grupo. Não. Tudo isso faz parte do nosso, né, da nossa existência, mas o que nós precisamos verdadeiramente, nós precisamos de ter uma conexão com o céu, nós precisamos ter uma conexão com Deus, e isso liberta você, né? A sua conexão com Deus vai realmente trazer para você a identidade que você precisa para você se libertar dessas coisas, né? Hoje o mundo diz, não, você precisa, para casar, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa fazer uma casa, você precisa fazer uma festa para um monte de gente. Quem disse? Isso é o que o mundo está dizendo, é o que a mídia está dizendo, o que o comércio está dizendo. Não, mas você precisa mesmo de estar bem resolvido com você e com Deus, né? Você precisa, né, ter isso bem resolvido, o propósito do sofrimento. Olha só, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, se nós estamos naquele propósito com Deus, se discerne ali. Tudo que está acontecendo com você é Deus levando você para o próximo nível, é Deus levando você para a sua melhor estação. A dor me quebrou, sim, mas me quebrou para que Deus me reconstruísse do jeito dele. É o vaso na mão do oleiro. Eu me quebrei. E o oleiro, o nosso bom pai, ele me refez. A dor quebra, mas Deus, ele reconstrói você. Ele ressignifica você. A depressão me ensinou a ter compaixão, me tornou mais humano. A depressão me levou para perto das pessoas, transformou a minha vida. Por isso que essa expressão que parece tão contraditória, a depressão me libertou, para mim tem um significado todo especial, porque foi nesse momento de dor, nesse momento de fundo de poço, que os meus olhos se abriram, as escamas dos meus olhos caíram. Se você está passando por isso,
eu quero te dizer, você não está sozinho, Deus está com você, Deus está cuidando de você. Com fé, com esperança, eu tenho certeza que você vai superar isso. A dor, ela nos liberta. Quando você se decepciona, quando você está desiludido, isso é uma bênção. Que você estava iludido e agora você conhece a verdade, você conhece sobre você. E Deus tem uma vida de paz, Deus tem uma vida de alegria para você, Deus tem uma vida maravilhosa para você e para sua casa. Se você quer estar mais próximo, se você quer ouvir um pouco mais, né, eu convido você a se inscrever aí no canal, ativar as notificações, manda esse vídeo para alguém, né, que você conhece, que você acha que está precisando, né, de ouvir essa palavra de esperança, está em um momento difícil, né, e acha que é o fim, acha que o mar não vai se abrir. Deus vai abrir o mar, é só você se posicionar. Deus vai abrir o mar na sua frente, milagres irão acontecer. Então, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. E se você, né, quer receber um devocional, quer receber uma oração, né, quer receber uma palavra para abençoar o seu dia, a sua semana, digita aqui nos comentários, eu quero, que eu vou te enviar um link e você vai entrar para um grupo, né, onde eu posto ali algumas mensagens, algumas reflexões, né, sobre esse tema, também sobre outros temas, né, sobre indicação de alguns livros, né, de alguns lugares que você deve ir. Então, estamos juntos, né? Espero você até o próximo vídeo.